Então, nessa ação penal 502.21.79.78, depoimento do senhor José Adelmário Pinheiro Filho. Senhor Adelmário, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público, nessa condição de acusado. Pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo, mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Excelência, o senhor me deu um segundo, eu queria fazer uma colocação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor, o Ministério Público, a oportunidade de eu voltar aqui, tá certo, para esclarecer, para falar a verdade, mesmo que esses fatos me incriminem. Eu cometi crimes e, para o bem da justiça no nosso país, para o bem da nossa sociedade, eu estou aqui para falar a verdade e dizer tudo o que eu sei. Certo. Esse caso nosso aqui é relacionado à CPI da Petrobras e o Ministério Público afirma que a sua empresa, dirigida pelo senhor, a OAS, teria pago valores, propinas, para o senhor Jorge Afonso Argello no período que ele seria senador da República. O senhor pode me relatar se isso aconteceu mesmo, não aconteceu, e se aconteceu, como foi? Aconteceu. Eu posso fazer uma cronologia Sim, desses fatos? Perfeito. Em torno de abril de 2014, eu fui convocado pelo Otávio Azevedo, então presidente da Andrade Gutierrez, para um encontro em onde ele me colocou que o senador Jean Argel, que não me conhecia, queria promover um almoço em Brasília, na residência dele, se eu poderia comparecer, que estariam presentes outras empresas do setor. Segundo ele me falou na ocasião, as 5 maiores empresas do setor. E assim eu fiz. Eu fui a esse almoço, juntamente com um diretor nosso da área de Relações Institucionais de Brasília. Lá chegando, estavam presentes um diretor da consultora Norberto Odebrecht, Cláudio Melo, o nome dele, 2 diretores da Andrade Gutierrez, o Flávio, me desculpe, mas eu não me lembro o sobrenome, e o doutor Gustavo, também da Andrade. Certo. Não me recordo se das outras empresas tinha alguém presente. Quem mais estava da OAS que o senhor mencionou? Estava eu e o Roberto Zardi, que era o nosso diretor em Brasília. Bom, essa reunião foi uma reunião, um almoço, né, onde o senador Jean estava presente também o senador Vital do Rego, né? Eles informaram que tinha uma CPI, ia virar CPMI, e que o senador Vital do Rego era o presidente e ele o vice-presidente. Então ele disse, olha, nós temos como ajudar as empresas nessa investigação, estamos já com alguns requerimentos, algumas coisas já no processo da CPI, e temos como ajudá-los, tá certo? Pediríamos que vocês, as empresas, não se utilizassem de frequentar as dependências do Senado Federal, procurar outros parlamentares. Qualquer coisa que a gente venha a combinar será feito individualmente com cada uma das empresas. Uhum. Essa reunião foi concluída. Passados alguns dias, não me recordo bem, Excelência, se 10 dias, 15 dias, eu fui convocado para um encontro na residência do senador Jean Argel, em Brasília. E lá chegando, estava presente o senador também, o senador Vital do Rego. E para minha surpresa, nesse encontro estava presente o ministro das Relações Institucionais do governo da presidente Dilma, o ministro Ricardo Bezoini. Eu lhe confesso que eu fiquei surpreso. Eu não conhecia pessoalmente, se eu tive com ele por algum evento, alguma coisa, mas não conhecia. Para esse encontro o senhor foi sozinho? Eu estava só. Eu estava só. E nesse encontro o ministro já estava junto com os 2 senadores. O ministro relatou que era uma preocupação muito grande do governo da presidente Dilma o desenrolar dessa CPI.
e que gostaria que as empresas, quanto possível, pudessem colaborar para que essas investigações não tivessem uma coisa que prejudicasse o governo, está certo, não viesse causar nenhum prejuízo. Ele saiu, acredito que ficou nesse encontro uns 40 minutos, 1 hora. Eu continuei na residência do senador com o senador Jean Argelo e com o senador Vital do Rego. Eles me falaram que, eu perguntei o que é que pode ser feito. Senão, olha, existem um mecanismo de condução de CPIs, tá certo, onde é feito um plano de trabalho. Em decorrência desse plano de trabalho, são programadas uma série de coisas. Calendários de reuniões, oportunidade de saber aprovação de requerimentos dos depoentes. E me relataram algumas coisas que eu já tinha conhecimento de outras CPIs, Excelência, de como é o funcionamento e como um presidente de uma CPI pode conduzir esses trabalhos. Então, eu tive a clara impressão, após essa reunião, primeiro, no instrumento de pressão, né? A presença de um ministro de Estado, que não é fato normal, numa casa de um senador, e com a presença de um empresário de uma empresa, presidente de uma empresa que estava sendo investigado. Bom, eles me colocaram que precisariam, que se eu pudesse contribuir com informações, com coisas que me chamariam numa outra oportunidade. E assim foi feito. Eu estive numa outra oportunidade, não me recordo se na residência do próprio senador Jean Argelo ou se na residência do seu filho, se não me falha a memória, o nome é Jorge. E nessa reunião, na presença dos dois senadores e com a minha presença, foi colocado o seguinte: está aqui, tem um plano de trabalho, nós vamos fazer isso, vamos tentar adiar os depoimentos. Eu queria até fazer uma ressalva que eu vi em vários depoimentos, não é só para não me convocar. Claro que uma convocação de um empresário não é uma coisa agradável, não é, mas não é só isso, é porque atingiam as empresas, né? Tinham coisas que já estavam virando à tona e tal. Então, eles me colocaram, olha, o plano de fazer é o seguinte: calendário, uma semana nós vamos fazer reuniões para aprovar a pauta. Na semana seguinte, só para aprovar requerimentos. Então, requerimentos só serão aprovados a cada 15 dias. A CPI vai ser dividida em 4 eixos, né? Um eixo que vai investigar a refinaria de Pasadena, outro eixo que vai investigar a refinaria da RENEST, outro eixo que vai investigar as plataformas, a qualidade das plataformas, não me falha a memória. E outro eixo que vai fiscalizar um outro tema, acho que plataforma também. E me disseram o seguinte: nós podemos ajudar, e muito. Agora, o senhor vai ter que ajudar financeiramente. O senhor vai ter que dar uma contribuição para o senador Vital do Rego, será candidato a governador da Paraíba. Então, o senhor vai precisar ajudar na campanha dele. Eu disse, olha, a Paraíba não é um estado onde a OAS está atuando, e nem nos nossos planos estratégicos de curto e médio prazo, não temos nenhuma intenção de atuação lá, não tem nada no nosso farol de negócio. E ele me disse, não, mas você não está entendendo, você vai ter que ajudar. Eu disse, bom, como é que será feito isso? Eu disse, não, são 5 milhões. Eu disse, olha, isso foge completamente ao nosso padrão de doações eleitorais e para, ainda mais um estado onde a gente não esteja desenvolvendo interesses futuros. Não, mas você tem que ajudar. E tem mais um fato: como sua empresa está sendo investigada, essas doações não podem ser diretamente ao candidato. Essas doações terão que ser feitas com outro mecanismo, de outra forma. Eu disse, olha, eu não tenho como assumir esse compromisso nesse montante. Bom, aí foi me dito pelo senador Jean Argelo o seguinte: você vai fazer uma ajuda para uma doação para uma paróquia
que eu tenho relações do ponto de vista religioso e também nas minhas relações políticas, é importante para mim. Se você puder ajudar com 350 mil reais, não, isso me passa aí os dados, quem é que devo procurar, eu vou resolver. E o senador Vital do Rego pediu para que eu mandasse alguém nosso procurar em Recife, Pernambuco, um advogado de nome Alexandre, que era uma pessoa da confiança dele, que daria para as pessoas nossas a forma de como isso poderia ser feito. Bom, saímos da reunião com esse entendimento. Tive uma reunião, passaram alguns dias, eu não me recordo, se uma semana, 15 dias, eu fui chamado de novo. E aí a reunião realmente foi muito desagradável, porque os dois senadores estavam presentes e me disseram que nós não tínhamos dado sequência ao assunto de Pernambuco, para procurar a pessoa de Pernambuco. Só um minutinho, essa terceira reunião, o senhor estava sozinho de novo? Ou tinha alguém com o senhor? Estava sozinho. Tá. Aquela segunda reunião que o senhor acabou de falar, que foi mencionado isso de Recife, o senhor... Estava só. Tá, os dois senadores estavam juntos todo o tempo? Isso foi uma conversa comum entre o senhor e os dois? Entre eu e os dois, exatamente, Excelência. Tá. Bom, e eles estavam bastante chateados, dizendo que nós não tínhamos cumprido o compromisso da ida de alguém nosso a Recife para tratar dos assuntos, que a partir daquele instante estariam encerradas as negociações conosco e que a OAS ia ter que se virar do jeito dela, porque não teria nenhum suporte deles. Eu disse, olha, senhor me desculpe, eu estava vindo, se não me falha a memória, do exterior ou de algum outro lugar, olha, eu vou saber o que está acontecendo. A empresa, eu não vou saber de tudo o que acontece, né? Foi dada a orientação, alguma coisa deve ter ocorrido. E saí desse encontro, procurei saber o que tinha ocorrido, realmente houve um desencontro da pessoa nossa que ia ter essa reunião, e eu fiquei preocupado. E aí passei uma mensagem para o Otávio Azevedo, dizendo a ele, como o Otávio que tinha me apresentado, e eu sabia que o Otávio tinha uma relação com o senador Gin anterior, eu expus para o Otávio a minha preocupação, né, com o ocorrido, né, uma coisa desagradável que realmente poderia nos criar alguns problemas. O Otávio disse, não, eu vou ver tal, e ligou para mim marcando um encontro na residência dele, em seguida, onde estavam presentes os dois senadores, o senador Gin, o senador Vital do Rego. Nesse período, nesse intervalo entre a minha conversa com o Otávio e essa reunião, o nosso pessoal já tinha tido contato com o tal advogado deles lá de Recife, e o assunto já ia começar a ser operacionalizado. Então não houve nem discussão sobre esse tema nesse encontro. Foi um encontro cordial, onde eles disseram, olha, vamos precisar muito do seu apoio e tal. Essa conversa foi encerrada. Tiveram mais algumas outras reuniões com a presença do senador Gin e do senador Vital do Rego, onde eles me pediram, me relataram, queriam saber de pessoas que estavam sendo convocadas para depor, quem era, quem não era. Eu disse, olha, infelizmente eu não tenho esse nível de conhecimento da operação da Petrobras, eu não conheço, isso está fora da minha alçada de atuação, eu não sei. E eles tinham me falado já tinham, durante essa conversa, me falado do Júlio Camargo. E eu disse, olha, o Júlio Camargo, eu conheço ele, tenho relações com ele, e o Júlio tem um amplo conhecimento do funcionamento da Petrobras, como é que funciona os organogramas, como é que funciona, pois eu acho que ele pode contribuir muito mais do que eu, no sentido de estar explicando a função de cada uma dessas pessoas. E eram muitas pessoas. E assim eu fiz, se o senhor me permitir, eu posso trazer o Júlio numa próxima reunião e ele pode explicar. E eu não sei quantas reuniões depois o Júlio teve com eles, não com a minha presença. Um outro fato também importante de eu colocar aqui, Excelência, foi quando, numa dessas reuniões, houve uma colocação muito desagradável sobre o Ricardo Pessoa.
uma colocação muito dura, muito ferindo até a honra do Ricardo e tal. Eu intervi porque eu disse, olha, Ricardo, eu conheço, nós fomos colegas de turma, de faculdade, trabalhamos juntos. Disse, olha, eu acho que está havendo algum equívoco. O Ricardo é um homem sério, um homem de direito, não acho correto isso que os senhores estão fazendo com ele. E ele disse, eu posso trazer o Ricardo aqui. Eu faço isso com coisa, pela relação que eu tenho com ele, que eu acho que é uma injustiça o que está sendo feito agora. Eu não sabia qual era o problema. E levei o Ricardo para uma reunião lá na casa do senador Jean Agelo. E nessa reunião, o Ricardo e o senador foram para um outro local da casa. Não sei o que trataram. Eu vi no depoimento do senador Jean aí que eu tinha lido alguma coisa do passado, coisa que o vale, mas isso eu não tomei conhecimento. E também não sei doravante como ficou a relação de Ricardo com eles. Pelo menos não foi mais tratado comigo sobre isso. Certo. Umas questõezinhas aqui. Então a OAS pagou esses 5 milhões, afinal? Não, a OAS pagou 350 mil reais de doação à paróquia lá de Brasília e pagou 2 milhões e meio, sendo 1 milhão em doação ao PMDB Nacional e 1 milhão e meio através de Caixa 2. Né? Isso lá em Recife? Excelência, eu não sei se foi em Recife ou João Pessoa, eu não sei nesse momento aqui, mas isso pode ser verificado e informado. Outros empresários do setor também foram ouvidos, e o senhor que acompanhou as audiências e declararam que também fizeram esses pagamentos. Por exemplo, o senhor Ricardo Pessoa afirmou que pagou 5 milhões, o Júlio Camargo cerca de 2 milhões. Era do seu conhecimento que aos outros também estavam sendo solicitadas contribuições? Nenhum dos empresários falou comigo sobre a esse respeito. Até porque isso, no setor, a gente pode estar aliado em determinados assuntos, mas somos concorrentes em outros assuntos. Mas nessas conversas comuns, o senhor estava presente em várias? Não. Com outras empresas, não. Eu tive um contato próximo da inauguração do aeroporto de Brasília, com o empresário José Antunes, que é um dos acionistas da Engevix. Eu não tinha muita aproximação com o Zé Antunes, liguei para ele, eu que solicitei o encontro, eu estava no Terminal 2 de Brasília, e ele estava no terminal que ia ser inaugurado, se não me falha a memória, 24 ou 48 horas depois. O tema que eu fui tratar com ele era, naquela época, o governo federal queria excluir de futuras licitações de concessões aeroportuárias as empresas que tinham ganho concorrências anteriores. A OAS fazia parte de um consórcio, junto com a Invepar, com uma empresa sul-africana, e a própria Infraero foi ganhadora do aeroporto de Guarulhos. O grupo da Engevix, junto com uma empresa... Sim, mas e daí o que aconteceu? Conversamos sobre isso, ele me disse que não tinha interesse em futuro, que já tinham 2 concessões e estava já dentro da estratégia de negócio dele. Então não tinha interesse, não ia entrar nessa briga para que a gente adquirisse esse direito de participar. No final dessa conversa, ele me perguntou como estava, se eu estava preocupado com o assunto da CPI da Petrobras. Eu disse a ele, claro, eu estou muito preocupado, e inclusive não deleguei a ninguém da organização tratar desse tema. Esse tema está sendo tratado por mim pessoalmente, eu tenho participado diretamente, acompanhado, tenho um detalhamento de tudo isso e estou muito preocupado. Ele me disse, olha, nós também estamos muito preocupados. Então, você está tratando com quem desse tema? Eu disse, olha, eu estou tratando com o presidente da CPI e com o vice-presidente da CPI. Então ele me relatou nesse dia, disse, não, eu estou tratando esse tema com o senador Delcídio Amaral. A conversa foi exatamente essa, eu me despedi, porque ele estava num processo de inauguração, né? Com ele, mais com nenhum outro. Mas, por exemplo, quando foi solicitado o senhor Júlio Camargo esses valores, o senhor não estava presente não, também? Na conversa sobre dinheiro, não. Isso quando o senhor se propôs levar o Ricardo Pessoa, o senhor já não tinha conhecimento que a ele ia ser solicitado esse dinheiro? Essa contribuição? Não é que eu tivesse conhecimento, Excelência, mas era óbvio da maneira como eles estavam.
falando do Ricardo, eu não sabia que eles podiam fazer o que fizeram comigo. Tem aqui um telefone celular 11 98 14 91 952. Esse deve ser É o o seu meu. número? É o meu número. 98 14 91 952. Era? Isso. 1952, exatamente. Tem umas mensagens aqui que estão no Informação 50, 2016, no evento 1, arquivo alt 35, no processo 501, 22, 98, 77. Uma mensagem de 14 de maio de 2014, no qual o senhor encaminha ao senhor Dilson o preciso atender uma doação. Paróquia São Pedro, valor 350 mil. Essa doação que o senhor mencionou? Exatamente. Por que colocar o centro de custo obra da Reneste? A OAS trabalha com um sistema de alocação de recursos em centro de custos. Uhum. A quantidade de negócios que nós rodávamos anualmente girava em torno de 120 a 150 negócios independentes. Ninguém na empresa é autorizado a fazer nada que não diga a quem debitar. Uhum. Como isso era CPMI da Petrobras, era uma despesa. Nós não temos despesa que não tem alocação. Certo. Uma maneira de alocar e Reneste por causa da CPMI. E o senhor também faz referência a projeto alcoólico. Por quê? Era um nome que a gente dava ao senador Jim Agelo. A gente quem... Eu. Senhor Delmário, o senhor? E transmitindo isso para o Dilson, ele conhecia essa... Eu devo ter falado com ele, né? Seguramente não conhecia. Uhum. Mas ele sabia que esses pagamentos eram para o senhor Jim Agelo? Eu não passei para ninguém da organização a origem desses pagamentos, né? O destino, claro. Causa do A pagamento? causa do pagamento, não. O senhor não informou que esse pagamento Não. era para o Jim Agelo? Não, até porque isso não era uma prática na empresa. O Dilson é o diretor administrativo. Nós temos uma norma na empresa que qualquer doação, para evitar que esses cento e tantos negócios, cada um fique dando uma doação e a gente perdeu o controle. Então, nenhuma doação é feita sem um controle. Ele não tem alçada de decisão, mas sim de controle, questões fiscais e tal. Mas ele, recebendo essa mensagem, ele não fez nenhum questionamento ao senhor? Por que colocar uma doação em custo e por que o projeto alcoólico? Não, até porque não é a alçada dele fazer esse tipo de questionamento. Nessa mesma lista de mensagens tem uma que de 14 de 5 de 2014 também. O Dilson vai lhe pedir um apoio. Você ainda continua tomando gin? Qual alegoria marca? Braço. Não sei se o senhor quiser dar uma olhadinha na mensagem. Essa mensagem foi para o Roberto Zardi. É o mesmo tema. E o que o senhor contou para o Roberto Zardi a esse respeito? Exatamente, eu pedi a Roberto, como ele mora em Brasília, que ele disse, olha, eu fui instado a dar uma doação para uma paróquia. Eu queria, Roberto, que você pedisse a alguém para dar uma olhada, né? Para a gente não estar entrando em alguma coisa, e foi isso que aconteceu. Mas por que usar essa linguagem cifrada? Dilson vai lhe pedir um apoio. Qual apoio que o Dilson pediu ao Roberto Zardi? Dilson, porque eu tinha pedido ao Dilson para providenciar a doação. Então, o Roberto Zardi, o apoio aqui para mandar para entregar no local, a quem procurar, alguma coisa desse sentido. E por que essa linguagem cifrada? Você ainda continua tomando gin? A referência aqui era o senhor Jim Agelo. Sim, com certeza. E o que o senhor queria dizer com isso? Você ainda continua tomando gin? Eu acho. Tem relacionamento com o senhor Jim Agelo? Ele esteve comigo no almoço lá com o senador Jim. Mas para esse contato, ele iria fazer algum contato com o senhor Jim Agelo? Para informar que teria sido feito, ou estava encaminhado, ele deve ter feito algum contato com o senador. A meu pedido. Aí ele responde ao senhor, tomei naquele dia e gosto. O dia deve ter sido esse almoço.
E daí é mencionado AA na outra mensagem, provavelmente alcoólico aqui? Provavelmente. Depois tem uma outra mensagem que o senhor indaga ao senhor Dilson: já foi feito o depósito da igreja? Dele, Dr. Léo, ainda não. Conversei pessoalmente com o Alberto Zardi ontem. Ele vai procurar o padre pessoalmente. Isso aí. Por que precisava procurar o padre para tratar desse assunto? Não tinha os valores já e o conta da igreja para fazer Acho o que é depósito? um cuidado dele, está certo, de saber como, recibo, deve ser essas coisas, entendeu, Excelência? Acredito eu que para não fazer uma doação tinha que ter o contato para ver como é que fazia esse depósito, aonde, como, os dados da pessoa jurídica, da instituição, né? Tem uma outra mensagem aqui também, 14/5/2014. O senhor manda para o Roberto Zardi: me passa os membros da mista. Ele, ok, vou ver. Enviei por e-mail. O que era isso? Os membros que faziam parte da Comissão Parlamentar Mista. E por que o senhor tinha interesse nesse? Era comum, muito comum em CPIs que envolviam uma empresa ou algum negócio nosso, a gente saber como era o perfil dos integrantes da CPI. Se bem que nessa CPI eu fui proibido de entrar em contato com qualquer desses parlamentares. O senador Gin e o senador Vital do Rego disseram: não procurem, não peçam ao seu pessoal para procurar ninguém. Depois tem uma mensagem que o senhor teria mandado para o senhor Otávio Azevedo em 10/6/2014. Está tudo nos autos, o senhor deve ter visto já, mas se quiser eu posso mostrar novamente. Aqui. Não, eu tenho certeza. O senhor fala lá, 10/6/2014, podemos falar com o alcoólico na quinta também? Daí ele, não entendi. Aí o senhor responde: já falamos, é o G. Daí ele, ok. É o Gin Argelo aqui? Sim. E porque esse contato foi quando, naquela narrativa que o senhor fez? Isso já é o problema que eu tinha acontecido comigo, com o senador Gin e com o senador Vital, aquele problema. O senhor não tinha honrado o compromisso? Isso, mas depois eu tenho uma mensagem, inclusive, mais contundente sobre isso, que o Otávio acho que não entendeu direito. Depois, seguindo aí, que ainda na nossa ordem cronológica, em 24/6/2014, o senhor manda para o Ricardo Pessoa: já falei com o Márcio, falta Sérgio, abraço. Do que o senhor está falando aqui? Deve ser outro tema, porque Márcio, eu não... Não era o Márcio Faria do Odebrecht? Pode até ser, mas Márcio Faria não participou desse almoço que teve na casa do Gin. Quem estava lá era o Cláudio Melo. Porque continuando aqui na conversa, né, que o senhor está trocando aqui com o Ricardo Pessoa, me parece, aí o que tem? Márcio, ok, não sei, falei com ele entendeu. Daí o senhor coloca aqui: Márcio ou quem ele determinar precisam procurar o alcoólico urgente, estão numa pressão impressionante. Você falou com o Sérgio? Abraço. Aí ele responde: ainda não falei com o Sérgio, Márcio me disse que já enviou o amigo para conversar. Aí com o alcoólico? Sim, são amigos o alcoólico e o melancia. Daí, ok, o clima não está nada bom. Posso lhe mostrar aqui, para o senhor dar uma olhadinha, se você revivar sua memória? Essas mensagens do meio. Esse Márcio aqui, a referência é o Gin, né? O alcoólico sim. É o Gin. Alguma coisa que ele deve ter me falado, poxa, vocês não estão levando a sério, alguma coisa desse tipo. O Sérgio, eu, francamente, não sei quem é. Não sei. E o Márcio, quem seria? Esse Márcio deve ser o Márcio Faria, que era da relação de Ricardo, não minha relação. Mas eles pediram o senador, ou eles pediram que o senhor falasse com os outros empresários? Porque não, já falei não. Márcio fala Sérgio. Não. O senador não me pediu. E foi iniciativa do senhor, então? Eu acredito que tenha ouvido alguma conversa, né, que estava havendo algum problema desse tipo, só que a Odebrecht era a nossa sócia na Renest, então se tinha um problema com eles, ia nos atingir também. Sim, mas o senhor chegou aí atrás dele? Não. Eu não tinha um relacionamento com o Márcio Faria. Conhecia ele, mas não tinha relacionamento. Mas e por que essas mensagens, então?
Eu avisei a Ricardo, porque nós estávamos juntos também num consórcio na Repar, né? Odebrecht, OAS e UTC. Ah, sim, interrompi. Então, nesse processo 502.21.79, continuidade de depoimento do senhor José Aldelmário. Senhor Aldelmário, então, como eu estava lhe indagando, que a impressão que fica aqui, ó, Márcio, como o senhor colocou, Márcio ou quem determinar precisam procurar o alcoólico urgente. Estão numa pressão impressionante. O senhor estava servindo como para transmitir recado? Não, isso jamais eu faria. Eu devo ter ouvido, Excelência, algum comentário, como eu ouvi do Ricardo Pessoa, e tomei uma providência imediatamente, porque nós tínhamos negócios juntos que estavam sendo investigados, a Renest, nós e a Odebrecht. Então, um problema com ele nos atingiria de qualquer jeito. E essa conversa que o senhor disse com o alcoólico, daí o Ricardo Pessoa responde, sim, são amigos o alcoólico e o melancia. Não sei o que é isso aí. O Ricardo está se referindo que a Odebrecht tinha relação com o alcoólico, até porque eles estavam presentes na reunião que eu tive da primeira vez. O Ricardo não estava nessa reunião, Excelência. Depois tem umas mensagens também envolvendo aqui, há uma referência para o Dario. Vou solicitar que Ricardo lhe procure, pois o tema é urgente. Uma mensagem de 25/6/2014. Seria o Dario da Galvão? Pode ser. Dario que eu conheço é o Dario Queiroz Galvão. Mas não sei se o tema, porque nós não tínhamos relação comercial com o Galvão dentro da Petrobras. Então eu não sei nem que tipo de negócio ele tinha lá. Mas o senhor tomou a iniciativa de procurar? Não, assim? não. Mas nunca... por que essas mensagens aí? Deve ser outro tema, de outro tipo de negócio. DLP, deve ser o senhor. Não, né? sou Léo eu. Pinheiro, Sou para eu. Dario. Vou solicitar que Ricardo lhe procure, pois o tema é urgente. Mas não tem nada a ver com a CPMI. Não tem nada a ver com a CPMI. E uma mensagem aqui em 5 de agosto de 2014, o senhor manda de novo para o Otávio. Otávio, o nosso alcoólico está indócil. Seria oportuno uma ligação sua para ele. Fico preocupado com as reações intempestivas. Mesmo tema anterior. Problema de que havia... essas coisas não têm uma cronologia, porque o que é que houve? O pagamento que tinha que ser feito ao senador Vital do Rego, tinha que fazer uma forma de fazer caixa 2, essas coisas têm uma operacionalidade. E eles estavam numa pressão muito grande e tornaram a fazer pressão sobre mim. É por isso que eu pedi um apoio ao Otávio nesse sentido, para que Otávio conversasse com ele, que nós, o que tinha sido combinado, nós íamos atender, tá certo? Com certeza absoluta é sobre isso. E o senhor tem conhecimento se a Andrade também pagou? Não sei. Nunca foi tratado esse assunto comigo. O Otávio nunca tratou comigo, nem eu nunca tratei com ele. Mas não participaram juntos das reuniões lá? Não. Eu só tive no primeiro dia desse almoço que estavam presentes 2 representantes da Andrade Gutierrez. Era o Flávio e o Gustavo. No primeiro almoço que eu tive em Brasília. E nesse primeiro almoço não houve nenhuma solicitação, a referência à contribuição financeira? Não. Nesses encontros que o senhor teve com então, o senador Gin Argelo, essas pessoas do Paulo Roxo e do Valério Neves estavam presentes? Não conheço. Não chegou a conhecê-los? Não. E o filho do então senador fazia presente nessas reuniões? Algumas reuniões foram na residência dele, Excelência, mas ele não participava. Ele não participava do local onde nós estávamos conversando. Eu nunca vi ele presente estava na residência, mas não no local das conversas. E para o senador Gin Argelo, a única contribuição foi esse 350 mil? Somente 350 mil. Aqueles outros valores eram destinados ao outro senador? Senador Vital do Rego. Isso foi deixado bem claro lá? Foi deixado bem claro. O senhor Júlio Camargo, ele declara o seguinte no depoimento dele.
Que Léo Pinheiro, da OAS, fez contato com o depoente para informar sobre as conversas com outras empresas e como se aproximava dos interlocutores da CPMI. O senhor que tomou a iniciativa de procurar o Júlio Camargo? Eu que tomei. O Júlio Camargo, diante de uma conversa que eu estava tendo com os dois senadores, e eles inquirindo sobre determinadas pessoas da Petrobras que estavam sendo convocadas, que eu não conhecia, não sabia o que representavam na Petrobras. Então eles estavam precisando que alguém informasse a eles o que essas pessoas faziam e tal. Inclusive, Excelência, é bom deixar claro que esse trâmite de CPI, eles estavam querendo convocar pessoas que não causassem problema na investigação. E eu fiquei numa situação desconfortável, porque eu não conhecia e não ia indicar ninguém para ser convocado ou não, sem saber. Então, eu sugeri, como eles tinham falado do Júlio Camargo, eu disse, eu conheço o Júlio. Uhum. E eu acho que o Júlio pode indicar, orientar que órgãos dentro da Petrobras têm a ver com esse assunto, não. Foi esse o motivo. Por isso que eu procurei Júlio e fui com o Júlio, se não me falha a memória, 2 ou 3 reuniões. O outro depoimento dele, ele declarou o seguinte, que o senhor estava numa reunião com ele e com o Jim Argelo, no qual foi aventada aquela questão do Ricardo Pessoa. Ele declarou o seguinte no depoimento dele no inquérito, né? Que Jim Argelo disse que aceitaria conversar se o depoente Léo Pinheiro estivesse presente com o Ricardo Pessoa. Que na mesma ocasião, Léo Pinheiro, mais experiente que o depoente, no caso de Júlio Camargo, perguntou se teria que haver pagamento de propina disfarçada em contribuição política. Que Jim Argelo disse que deixassem esse assunto para a próxima reunião. Que na semana seguinte fizeram nova reunião agora com o Ricardo Pessoa. Houve essa referência do senhor? Não. Essa menção? Eu posso até ter sugerido uma contribuição de campanha, mas sim, o termo propina, eu tratei diretamente com eles, eu e os 2 senadores, sem presença de ninguém. Eu assumo 100% a responsabilidade disso. Isso foi um ato praticado por mim. Mas na reunião com o Jim Argelo e com o Júlio Camargo, o senhor sugeriu que pudesse haver uma contribuição política? Eu falei. E eles devem ter, que eu me recordo, disse, não, isso não é tema para se tratar. E não trataram. E me chamaram depois, disse, não conversa esse assunto com ninguém. Uhum. Mas a iniciativa daí não foi do senhor de oferecer essa contribuição política? Foi. Não tinha tido a conversa. Não tinha tido a outra conversa, né? Quando eles me colocaram os números. Ah, sei. E o senhor não achou, quando o senhor ofereceu essa contribuição política, que isso já não era alguma espécie de propina? Porque eles estavam conversando sobre com certeza. CPI, assim? Com certeza. O senhor já perguntei isso ao senhor, mas o senhor não sabe então se os outros empresários pagaram esses valores? Por exemplo, a Camargo Correia, não sei. A Ingevix. Na reunião que eu estive na casa do Otávio Azevedo, quando eu cheguei, o Otávio e os 2 senadores me informaram na conversa que tinha estado anterior a mim um representante da Camargo Correia. Eu não sei lhe dizer quem era esse representante. Não sei também se o assunto era o mesmo meu, que eles estavam tendo algum problema. Isso eu também não perguntei nem me informaram. Depois que houve lá a prisão do senhor junto com os outros empresários, e eles daí fizeram relatório, indiciaram o senhor e outros empresários, teve alguma cobrança em relação a eles? Porque aparentemente não cumpriram o prometido? Excelência, eu fui preso no dia 14 de novembro. Certo. O relatório final da CPI é de dezembro. Uhum. Acho que o Ministério Público e a Justiça agiram, virou o trabalho deles inócuo. Então, não tinha mais porquê. Até porque não investigaram o que deviam investigar. Mas houve alguma... Não, até porque eu não sabia, não tinha como saber. E não procuraram, que eu tenho conhecimento, nunca procuraram ninguém na empresa. Eu gostaria de complementar, se o senhor me permitir, se está no momento,
é sobre a própria CPMI. Certo. Posso? Sim, sobre essa acusação, né? Sim. Eu fui procurado também pelo deputado Marco Maia, relator da CPI. O deputado Marco Maia, eu já o conhecia, ele me procurou para um encontro em Brasília, numa residência no Lago Sul, não sei se residência dele, eu sei que eu cheguei na residência, logo depois ele chegou, ele teve uma conversa comigo, que seria o relator, era o relator da CPI, que podia ajudar, tá certo? Porque o relatório é fruto de todo um trabalho investigativo feito durante o período e o relatório final é o que é votado. Então ele teria condições de ajudar no sentido de proteger a nossa empresa. Eu disse a ele que seria bem-vindo, qualquer ajuda, realmente eu estava muito preocupado. Disse, olha, agora eu tenho uma dificuldade muito grande, pelo fato de eu ser relator de uma CPI desse porte, tratando de uma empresa do tamanho da Petrobras, onde a maioria dos grupos empresariais, não só de infraestrutura, de outros grupos, participam, eu vou ter muita dificuldade de doação de campanha. Então, eu queria lhe pedir, queria lhe solicitar, em troca de lhe ajudar quando estiver fazendo um relatório final da CPI, uma contribuição de R$1 milhão. Essa contribuição nós fizemos, ele me indicou segundo ele, um empresário que sempre ajudou ele em campanhas políticas, de nome José, eu não me recordo o sobrenome. Eu peguei os dados dessa pessoa, eu estava vindo, eu liguei para ele encontrar em São Paulo, mas eu viajava muito. Mas assim, como é que isso conciliava com os acertos feitos anteriormente com os outros senadores? Não. O deputado Marco Maia foi muito incisivo comigo. Disse, não adianta, vocês... O produto final de uma CPI é um relatório. Uhum. Então, eu tenho preponderância disso. Então, ele não tinha, inclusive, pelo que ele me falou, não tinha relações com os outros. Mas a questão do Marco Maia, então vamos deixar para um outro, se não tem relação com eles, vamos deixar para um outro depoimento. Ok. Senhor, certo? Ok. Sobre essa questão envolvendo especificamente o senador Gin Argelo, tem mais algum fato que o senhor se recorde, alguma informação que o senhor se recorde que eu não indaguei? Não, excelência, não, acho que não. Então eu passo ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. No dia 10 de junho de 2014, o senhor encaminhou uma mensagem para o Otávio Marcos e sugeriu uma reunião para a quinta-feira daquela semana. Por 10 de que junho. você solicitou ao Otávio, sugeriu ao Otávio essa reunião? Eu vou fazer uma suposição, porque não são muitas reuniões. Eu, Otávio e outras pessoas faziam parte do Conselho Estratégico das nossas entidades patronais, Sinicom e Abdib. Estava em curso no setor uma mudança na direção dessas entidades patronais. Eu tinha frequentes reuniões com o Otávio sobre esse tema. O Otávio tinha uma experiência muito grande da área de telecomunicações, nas entidades patronais, e nós, até em decorrência de todos esses fatos que a infraestrutura veio a sofrer e que estão sendo investigadas, nós estávamos imbuídos no sentido de melhorar a nossa representatividade nas entidades patronais. Acredito que tenha sido essa reunião aí com o Otávio, que deve ter outras que eu tive. Especificamente para o CPMI, tem 2 solicitações minhas. No dia 10 de junho, você pediu uma reunião com o alcoólico. Bom. Então é essa daí. Essa reunião com então, me desculpe, eu não prestei atenção, me perdoe. São Paulo, essa reunião? Acredito que sim. Acredito que sim. E segundo o Otávio, o almoço na casa do Gin foi posterior a isso? Não. O almoço na casa do senador Gin, acredito eu que abriu. Abril ou maio, mas eu acho que abriu. Eu não conhecia o senador Gin nem o senador Vital. E eu tenho contato com eles já em maio, então o almoço é anterior, é abril. Okay. Quantas reuniões você participou com Júlio Camargo e Gin Argelo? 2 ou 3. E que mês foi?
Deve ser maio, junho, por aí. E, Deve ser, né? e com o senhor Ricardo Pessoa, quantas reuniões foram? Eu tinha outras reuniões com o Ricardo, tá certo? Falando envolvendo o Jean. Eu estive com o Ricardo uma só vez com o Gi. Eu me recordo de uma ou duas no máximo. Ok. Quando você foi com o Júlio Camargo, a primeira reunião com o Júlio Camargo foi em abril de 2014, 25 de abril de 2014, entre 24 e 26. Você já tinha conversado antes com o Jean Argel? Tive o almoço na residência do Gin, foi início de abril, não me recordo a data. Eu já tinha estado com ele logo em seguida, na conversa que estava presente o ministro Ricardo Bezoini. Antes do almoço teve alguma outra? Não, antes do almoço não. Eu não conhecia. Ok. Nos tratos telefônicos aqui do senhor e do Jorge Argelo Júnior, existem 5 ligações entre o senhor e o Jorge Argelo Júnior. Uma delas durou 108 segundos, a outra 90 segundos, a outra 74 segundos. O que vocês conversaram nessas ligações? As reuniões eram normalmente na casa do Jorge, que é o filho do senador. Eu devia estar chegando, informando, estou chegando, vou atrasar, alguma coisa nesse sentido. Mas nunca tratei com o filho dele absolutamente nada sobre CPMI. E o filho dele passava endereços, etc? O endereço da casa do filho e da casa do Gin. Eu tinha o da casa do Gin. Eu devo estar ligando para ele ou para dizer, vai ser na sua casa ou na casa do seu pai, ou coisa desse tipo. Ok. Que alternava, não era sempre na casa do senador, às vezes era na casa do filho dele. Você sabe por quê? Não sei. Dentre os documentos que foram apreendidos na Operação Lava Jato, existe um documento que foi apreendido na OAS em que o Gerson Almada anotou lá, a OAS está arrecadando. O José Antunes falou que a OAS está arrecadando. O que significa isso? Eu não conhecia o Gerson Almada. Vim conhecer o Gerson Almada na prisão depois de 14 de novembro. Conhecia de nome, pessoalmente eu não conhecia. Isso aí foi apreendido na Engevix, né? Mas o senhor chegou a falar com o Zé Antunes que o Jean Argelo estava... Falei naquele encontro que eu me referi aqui anteriormente no aeroporto de Brasília. Ele me perguntou como estava. Estou acompanhando a CPI, estou muito preocupado com o andamento da CPI e estou tratando desse tema com o senador Vital do Rego, presidente da CPI, e com o senador Jean Argel. E ele, o Antunes, me falou que estava acompanhando o assunto através do senador Delcídio do Amaral. Ok. Foi essa a conversa. No depoimento que foi prestado, o Júlio Camargo falou o seguinte, que o Jean Argelo pediu uma ajuda ao senhor e ao Júlio Camargo para fazer contato com os outros empreiteiros. E que, por exemplo, o senhor foi e fez o contato, por exemplo, um contato com o Zé Antunes. Confirma? Não confirmo. Tive o contato com o Zé Antunes, tratei com o Zé Antunes sobre futuras concessões de aeroportos. Eu estava muito preocupado com esse tema. E no final da conversa, eu não sabia nem o que a Engevix fazia dentro da Petrobras. Tinha a menor ideia. Nunca tratei, não tinha um relacionamento com o Zé Antunes. Se eu tive com ele uma ou duas vezes antes desse fato, foram muitas. Nós não tínhamos um relacionamento pessoal e eu não ia tratar de uma coisa desse tipo. Jamais faria isso. Entendi. O senhor Júlio Camargo, ele falou que coube a ele fazer o contato com a Camargo Correia. E ele confirmou que fez o contato com a Camargo Correia e confirmou e o pessoal da Camargo Correia também confirmou que esse contato foi feito pelo Júlio Camargo. E essa combinação dele procurar a Camargo Correia foi quando os senhores estavam juntos. Não, Júlio nunca me tratou desse assunto. Eu nunca tratei. Camargo Correia é uma concorrente nossa. Jamais, o porte de uma empresa como a Camargo Correia, eu jamais o represento, nem ele jamais nos representará nesse tipo de assunto. Eu estava tratando diretamente com o presidente e o presidente da CPMI e o vice-presidente, eles teve um almoço que estavam presentes as empresas. Eu só me recordo de Camargo Correia do que eu relatei na casa do Otávio Azevedo,
que quando eu cheguei, estavam presentes o senador Gin e o senador Vital do Rego, eles me informaram que a Camargo Corrêa tinha acabado de sair e não me relataram se o problema era o mesmo meu que estava ali se queixando de alguma coisa de pagamento. No dia 1º de abril de 2014, antes mesmo, talvez, desse próprio almoço, né, já que foi o primeiro dia do mês, você mandou lá pro Roberto Zardi lá, pediu para mandar a lista dos assinantes. Sim. Quem estava propondo na CPI. Ok. E foi dito assim, a crise é de bom tamanho. Pelo tamanho, eu acho que todos vão querer resolver. O que significa isso? A mensagem é minha. No final ali, tá? Acredito eu que uma referência a dizer que realmente acabou acontecendo a crise e foi de bom tamanho. Suponho que eu tenha feito esse comentário com ele, apenas dizendo que vai ser uma coisa muito grandiosa, né? Mas o que significa que todos vão querer resolver? Pode ser os parlamentares, né? Mas resolver o quê? A CPI acabar do jeito que acabou, né? Isso já em abril? Você já tinha essa perspectiva? Não é tema aqui da denúncia, mas essas CPIs, né, sobretudo em anos eleitorais, são CPIs complexas, né? Sempre, se a gente pegar os últimos 15, 20 anos, e essa estava caminhando para isso, para não resolver. Se não fosse os senhores, isso... Eu acho que você poderia ser mais claro. O que é CPI complexa? Eu não entendi. Não, CPI das empreiteiras, CPI do sistema financeiro, CPI de trabalho escravo, CPI... Há um mundo de CPIs que são formadas no Congresso Nacional, né? Em ano de eleição, muitas CPIs são criadas no Congresso Nacional, né? Não só em relação às empreiteiras, mas em relação... Você está dizendo para solicitar dinheiro, isso? Excelência, não faz parte da denúncia, eu me sinto, mas eu... Sim. Não, entendi, mas eu entendi, acho que o senhor tem o conhecimento do fato determinado, daí o senhor disse, não, assim fica uma impressão, não é apropriado. Então, o que o doutor perguntou seria isso. Já nesse momento aqui, lá em abril, já estava pensando em... Não, porque tinha uma CPI. Foi criada a CPI, depois foi criada a CPMI. Tinha a CPI do Senado, foi criado 30 dias depois a CPI mista, e em 2015 foi criada uma outra CPI da Petrobras. Foram 3 CPIs de Petrobras. Então, vou ser mais claro. Lá em abril, nesse momento aqui, pelo tamanho, acho que todos vão querer resolver. Significa que você já esperava que poderia ter um arranjo junto com os outros empreiteiros e eventualmente com algum membro de CPI para resolver o problema? Com os outros empreiteiros, não. Com um membro de CPI, eu acho que sim, né? Já em abril, lá no início? Não, em abril, qualquer uma que fosse com esse tema, sempre ocorria essas coisas. Ok. Tem mais perguntas? Essa não está na Petrobras? Seguir aqui na ordem da mesa, na ordem da denúncia, na verdade, a defesa de Jorge Argelo tem pergunta? Sim. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Jorge Argelo ou Jorge Argelo Júnior, né? É só para o Jorge Argelo, excelência. Não tem nenhuma pergunta para o Jorge Argelo Júnior. Senhor Ademário, boa tarde. Boa tarde. Eu queria, antes de tudo, que o senhor confirmasse se o senhor está procurando fazer um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Esse assunto...
favor, doutor, mas ele tem o direito ao silêncio. Se ele não quiser responder e for orientação do advogado não responder isso, aí não tem problema, mas eu não posso deferir. Eu vou permanecer em silêncio. Como é que é? Desculpa. Vou ficar em silêncio Vai ficar em silêncio? Tá certo. sobre essa pergunta. Tá. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Se o senhor ficar em silêncio também, obviamente é o direito do senhor. Tá? Em um eventual acordo de colaboração premiada, o senhor espera ter imunidade para os tais crimes que o senhor tenha confessado aqui? Eu vou ficar em silêncio. Certo. Com relação aos fatos relatados pelo senhor, em primeiro lugar, o senhor comentou com esse assunto, todos esses assuntos, essa chantagem, os pagamentos, com alguma pessoa da sua empresa? Não. Nem com o seu sócio? Não. O senhor tinha plena autonomia de fazer isso sozinho? Eu sou sócio da empresa. E, além de sócio, o principal executivo. Mas o senhor não tinha que prestar contas a ninguém? Não. Desse tipo de tema, não. Estava sob a minha responsabilidade, minha inteira responsabilidade, eu assumo 100% dela. O senhor é sócio majoritário? Não. Quem é o sócio majoritário? César Mata Pires. E ele nunca ficou curioso desses valores vultosos? O senhor pagou? A que razão que o senhor teria pago? A empresa tem um faturamento em 2014, acredito, acho que de 9 a 10 bilhões. Então... Certo. O senhor Otávio Azevedo, Sim. ex-presidente da Andrade Gutierrez, prestou depoimento como testemunha. A versão que ele apresentou é absolutamente divergente com a do senhor. Ele disse que a iniciativa de conhecer o senador Giangelo partiu do senhor, que o senhor o procurou. Né? Por que o senhor acha que ele afirmou isso? Eu não conhecia o senador Giangelo, não conhecia o senador Vital do Rego. Tenho uma boa relação com o Otávio, ele me ligou, querendo falar comigo, que ia ter um almoço na casa do Giangelo, que estariam presentes as outras empresas, que o Otávio não poderia comparecer, iriam 2 outros diretores dele, que era importante a minha presença, por questão de representatividade para esse encontro. E eu fui. A proposta veio do Otávio, não de mim. Eu não conhecia nem o senador, como é que ia convidar alguém para a casa dele sem eu conhecer? Doutor, aqui vendo o depoimento do Otávio, consta que o senador pediu contato ao... Não, numa segunda oportunidade, mas no primeiro contato, sim, ele teria partido do Léo Pinheiro. Estaria preocupado com a questão da CPMI. Que Giangelo pediu nesse mesmo telefonema, provavelmente feito celular... Não, mas tem mais à frente, Celeste, onde ele esclarece isso. É que eu estou sim aqui, se o senhor me prestar aqui, eu te mostro num minuto isso aí. Tá bom. Então pode prosseguir. Tá. Vou ler um depoimento do Júlio Camargo, prestado no dia 15 de junho de 2015, perante a Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília, e já é um depoimento prestado após a celebração do acordo de colaboração premiada e após a denúncia de que ele teria omitido determinadas informações acerca do deputado Eduardo Cunha. Então era o depoimento dele de retificação, para não perder aquele acordo de colaboração. E nesse depoimento, ele diz o seguinte, que foi convidado às eleições pelos preteiros Ricardo Pessoa, Léo Pinheiro da UTC, OS, especialmente para uma reunião com o senador Giangelo. Que essa reunião ocorreu, que acredito, na casa do senador. Que nesta CPI, o senador Giangelo, vice-presidente, que nesta reunião se tratou da CPI da Petrobras e Giangelo afirmou que buscaria elucidar uma série de fatos e tal. Que foi uma reunião que Giangelo explicou como deveria se desenrolar a CPI. Que essa reunião foi de aproximadamente 40 minutos, que não conhecia o senador Giangelo, que declarou meio estranho, mas que ficou de meio estranha conversa, mas que ficou por aí. Que cerca de 15 dias depois houve uma nova reunião, para a qual foi novamente convidado, que nessa possibilidade estava presente o declarante, Léo Pinheiro, e não o Ricardo Pessoa. Que nessa reunião o Giangelo disse que não tinha nada a ver com o CPI, mas disse que tradicionalmente os empreiteiros têm uma verba para a campanha eleitoral. O senhor se recorda? Quando foi essa reunião? A segunda reunião que o senhor seria tido com ele e com o Giangelo.
Não, as palavras não. Que eu tive a reunião, eu tive. Sim. As palavras, não me recordo. Sobre esse tema específico. Mas isso é uma questão muito importante, porque ele disse, pelo depoimento dele aqui, que o ex-senador teria dito que as contribuições eleitorais não tinham nada a ver com a CPMI. O senhor se lembra disso? Não, eu acho que ele quis dizer o que tem outro... Eu estou falando especificamente nesse aqui. O senhor se recorda se ele falou isso? Não, eu perguntei, teve uma dessas que eu perguntei se teria ajuda, se poderiam dar ajuda de campanha, que ele disse, não se trata disso, tal. Isso o senhor me perguntou e eu já respondi. Isso aí deve ser a mesma resposta. Mas quem que perguntou para o senhor se seria ajuda de campanha? Desculpa. Não... Eu que fiz a pergunta. O senhor fez a pergunta para ele? Para o senador. Para o senador. Mas ele já havia pedido para o senhor algum valor? Não. A mim, não. Ele pediu depois. Eu não sei a data. Eu posso estar fazendo uma confusão de data. O senador pediu para mim, os dois senadores. O senador Gin e o senador Vital do Rego. Mas ambos então, pediram. Não, por favor. Não é ajuda de campanha, né? É. Em algum momento, então, partiu do senhor, antes de haver um pedido do senador Gegel, o senhor se ofereceu a fazer a contribuição de campanha? E ele disse que não ia tratar desse assunto naquela reunião. O que Júlio deve estar dizendo aí deve ser verdade. Então ele veio depois a tratar dessa reunião. Ele tratou comigo pessoalmente. Só não tinha mais ninguém? Ninguém. Eu, ele e o senador Vital do Rego. Tá. O senhor falou do senhor Ricardo. Vou interromper aqui o tamanho do áudio, tá? Então, na ação penal 502.21.79, continuidade do depoimento do senhor José Aldelmário Pinheiro Filho. Eu devolvo a palavra à defesa do senhor Jorge Agelo. O senhor falou do senhor Ricardo Berzoini. Em todos os depoimentos até hoje escolhidos, esse nome nunca surgiu. O senhor sabe dizer por que ninguém nunca mencionou a existência desse nome? Tinham 3 pessoas na reunião. O ex-ministro Ricardo Berzoini, o senador Gin Agelo e o senador Vital do Rego. E depois eu cheguei. São essas pessoas que estavam presentes. O senhor podia descrever melhor o que foi que o senhor Ricardo Berzoini participou? Por que ele falou nessa reunião? Quando eu cheguei na casa do senador, para minha surpresa... Do senador ou do... Do senador Gin Agelo. O Otávio estava na reunião? Não. Desculpe. Deixa eu relembrar aqui o que eu já prestei a informação para... Foi a primeira reunião, não foi? Não estava o Otávio? Eu não sei agora se é na casa do Otávio ou na casa do Gin. Qual foi? Deixa eu explicar. A primeira reunião que houve foi um almoço onde estavam outras empresas. Essa foi uma segunda reunião que o senador Gin Agelo me convidou para ir na casa dele. Quando eu cheguei, estava o senador Gin Agelo, o senador Vital do Rego e, para minha surpresa, o ministro das Relações Institucionais, o deputado Ricardo Berzoini. Eu cheguei e encontrei, eles já estavam em reunião. Ele ficou 40 minutos, 45, uma hora, não sei precisar bem, mas mais de 40 minutos. Ele estava ali e falou para mim e para os dois senadores de que estava ali em nome do governo, da presidente Dilma, preocupado com o desenrolar da CPI. E que a presença dele ali significava isso, a preocupação do governo com o andamento e pedindo o apoio das empresas, no caso a minha, que era a única que estava lá, para que colaborasse no que fosse possível para o bom andamento da CPI. O senador, o ministro, após essa conversa, se retirou. Eu posso fazer suposições, mas não me foi dito. Claro que um presidente de uma CPI, um vice-presidente de uma CPI, um ministro de Estado e um empresário sendo investigado não é uma reunião adequada. Acho que isso está claro para qualquer pessoa. Então, a reunião em São Paulo foi a terceira reunião? Foi a reunião a terceira vez? São Paulo, a reunião na casa do Otávio, em São Paulo, essa que o senhor se refere? É. Eu tive com o senador Gin e com o senador Vital do Rego uma única vez com o doutor Otávio. Mas ela foi anterior ou posterior a essa reunião que o senhor falou? Posterior. Posterior. Isso é junho, a data já foi dita aqui. Com relação ao que o senhor conversou com o senhor José Antônio Sobrinho, tá? O senhor disse que não tinha relações profundas com ele, o senhor conhecia muito pouco. Muito pouco. Tá? Então por que o senhor se dispôs a conversar com ele sobre um assunto tão delicado quanto a CPMI? Não, desculpe, sim, me perdoe, eu lhe interrompi.
Não, por favor. A pergunta é essa mesmo. Eu procurei o Zé Antunes, que depois eu vim saber, até porque o Gerson Almada foi preso junto no mesmo dia e ficamos juntos na Polícia Federal. O Zé Antunes não tratava de Petrobras. A área de atuação dele na Engevix era outra, né? Fui lá, estavam sendo... eu tenho a segunda rodada das concessões dos aeroportos. Não, mas espera aí, ele já respondeu, doutor. Já respondi. Não, senhor, eu quero então uma pergunta além. Ele já falou que eu estava perguntando se ele não tem relações. Por que então ele se dispôs a falar sobre CPMI? Eu quero que ele explique só isso. Se for se ele definir, fica só o registro da pergunta. O senhor mencionou que o senhor falou circunstancialmente com ele ao final da conversa. A conversa principal não foi. Essa é a resposta do senhor. Isso aí. O senhor não chegou a falar de valores com ele? De jeito nenhum. Nem com ele, nem com ninguém. Chegou a mencionar a existência de um acordo com outras empresas? Que outras empresas também estariam procurando pagar um valor para o ex-senador? Se eu não me dispus a assumir a responsabilidade sozinho na minha empresa, você acha que eu vou falar para as outras empresas tratar desse tema? O senhor disse que foram pagos 2 valores relacionado a esse assunto, 2 valores para o ex-senador atual, ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. Né? Um valor de R$1 milhão para o Diretório Nacional do PMDB, se eu me recordo bem, e R$1,5 milhão em Caixa 2. Esse R$1 milhão que o senhor pagou para o Diretório Nacional do PMDB, qual o centro de custo desse valor? Você recorda? Eu não me recordo. Mas na empresa seguramente tem. Não, sim, mas esse centro de custo seria o mesmo centro de custo da doação que foi feita, que o senhor disse que foi feita para a igreja? Eu já respondi. Contrapartida? Eu também já tinha respondido ao doutor Sérgio o estado da Paraíba não é um estado estratégico na época para a empresa. Nós não tínhamos nenhuma doação. O senhor já explicou. Então a doação dessa monta, óbvio que não é doação política. A forma que foi assim. Não, mas a pergunta que ele fez é se isso foi imputado ao mesmo centro de custo que a doação à igreja. Isso, né, doutor? Exatamente. O senhor fez a doação à igreja e o centro de custo foi a Renet, não foi? Acredito que sim, né? Mas isso eu não posso afirmar. Tenho que ver os documentos e é fácil a gente, na contabilidade. O senhor não sabe, então? Eu não sei, não sei precisar. Que foi para um centro de custo, com certeza foi. O senhor disse, um pessoal nosso foi lá tratar desse assunto. Foi. Quem são essas pessoas? Quem esteve em Recife, que teve um desencontro da primeira e da segunda vez, foi o Roberto Zardi, uma outra pessoa. Mas foi tratar de doação política. Ele não tinha o conhecimento de que se tratava de propina para o problema da CPI. Certo. O senhor se recorda se existia algum requerimento pedindo a sua convocação? Existia. O senhor se lembra quando foi feito? Porque existia vários. Pedindo a sua convocação? A minha convocação. Pelo presidente da empresa. Tinha, seguramente. Nessa CPMI? Nessa CPMI. Nós temos uma certidão já juntada aos autos que o primeiro requerimento apresentado pedindo a sua convocação é de 18 de novembro. Tá? O senhor, então, tem certeza que houve um outro requerimento? Eu não tenho certeza, é impossível saber de cabeça agora aqui. Mas é fácil, né? Todos os requerimentos são... Sim, já tem inclusive certidão nos autos. Tem. Mas eu não estava preocupado com a minha convocação, não. É lógico que a convocação é desagradável para qualquer empresário do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E para uma CPI não é nada agradável para a imagem. Eu estava preocupado com tudo que essa CPI, se não fosse o Ministério Público e o juiz, o que aconteceu. Eles investigaram, a CPI não investigou, não chegou no final de nada. Ela indiciou, eu já estava preso. Eu até, para me ater bastante, a denúncia, porque a denúncia ela diz especificamente que as contrapartidas eram dadas em troca da não convocação. Não se fala nada. O que o senhor combinou, então, com esse senador Ginhagelo, segundo a sua versão? Qual foi o ato de ofício que ele deveria praticar? Nunca tratei com o senador, nos 2 senadores, sobre minha convocação. Até porque eu fui convocado, ainda estava com tornozeleira para uma CPI e fui.
Não tratei disso, acho que esse não era. Claro que é um tema relevante, a convocação do empresário é uma coisa relevante, lógico, é muito importante também, mas esse não era o principal. Até porque, se você olhar os 4 eixos de investigação da CPI, estão lá, Reneste, onde a empresa tinha uma participação relevante na obra da Reneste, junto com a consultora Norberto Odebrecht. Então, nos 4 eixos de investigação da CPI, estava ali um grande negócio que a empresa estava associada. Então, essas são as preocupações maiores nossas e outras que acabaram vindo na investigação da Lava Jato. Não especificamente a minha convocação. Entendeu? Então, a contrapartida não subsidia isso. É isso. Eu só quero deixar isso. A contrapartida era para ajudar a empresa em todo o processo da CPI, que as investigações não chegassem ao OAS. Claro. O senhor se recorda como é que o senhor recebeu posteriormente o indiciamento por parte da CPMI, da sua empresa e do senhor? O senhor se recorda disso? Eu estava preso. O senhor já estava preso? Não chegou a ter nenhum comentário, nada? Não... Acho que o nome da operação, ela já diz tudo, né? É que eu já indaguei isso também, doutor. Então, com certeza. Vamos evitar repetir perguntas para nós ganharmos tempo. Esse codinome alcoólico é exclusivamente do senhor ou mais alguém partilhava esse codinome, eu sabia desse codinome? Quem colocou fui eu. Alguém deve ter partilhado. Se eu mandei mensagem alcoólico, eu tinha que explicar quem era. Por que o senhor, com relação ao senhor Otávio Azevedo, ele que então, na sua versão, é que intermediou por várias vezes os encontros com o senador Giagelo por conta da CPMI para se tentar um acordo com relação a esses objetivos que o senhor colocou aí, de não aprofundar as investigações? O Otávio Azevedo intermediou 2 encontros meus com o senador Giagelo. O primeiro, na residência do senador em Brasília, com a presença do senador Vital. Mas aí eu vou interromper. Doutor, também já perguntou, né? Já respondeu isso? Nossa, eu estou querendo entender de que partiu a iniciativa. Não, mas ele já respondeu isso mais uma vez, né, doutor? Daí começa a ficar cansativo. Tá, fica eu posso perguntar a ele várias vezes a mesma coisa. Fica o registro da pergunta aí. Nova, doutor. Tá, depois fica o registro da pergunta, você então defere e eu faço o lançamento em ata. Não precisa estar sendo gravado, mas eu peço que faça a pergunta nova, doutor. Não, mas a pergunta é nova. Não, essa não é nova. Pergunta já nova. Foi perguntado. Pergunta nova. Mais de uma vez. Com relação a essa doação de R$350 mil, tá, que foi feita, foi pedido um valor específico para o senhor? Foi, 350 mil. E foi tratado diretamente com o padre, ou o padre sabia disso ou não? Não, eu tratei com o senador Giagelo. Só isso? Ele me pediu o valor, eu disse a ele que daria, e ele me deu, eu mandei procurar a mão dele, aí eu não me recordo bem os dados de quem que devíamos procurar para poder ter recibo, fazer o pagamento, e que conta, essas coisas. Ele chegou a dizer por que essa doação? Bom, ele me disse que era uma entidade religiosa, que ele tinha um relacionamento, né, e que politicamente era muito importante para ele essa doação. Foi isso, a conversa comigo foi exatamente essa, que seria abatido dos pagamentos que tinham sido acordados para o senador Vital do Rego. Por último, esse registro dessa última doação de R$1,5 milhão, aí ficou algum registro dessa doação? A operação. Que é Caixa 2? Sim, tem tudo isso, é Caixa 2, né? Então foi feito um pagamento através de alguma empresa, essa empresa retorna o dinheiro e foi feito o pagamento. Isso tudo. E o centro de custo? O senhor se recorda? Deve ser o mesmo centro de custo, não tem como. A empresa, nessa época, devia ter 150 negócios em andamento, com milhares de pagamentos. Seguramente, o assunto CPMI tem a ver com o Petrobras, não tem a ver com outra coisa. Só isso, excelência. Obrigado. Paulo César Ramos. Perguntas? Defensor? Valério Neves, tem perguntas? Defensor?
defesa de Roberto Zardi, tem perguntas? Defesa de Dilson Paiva, tem perguntas? Ricardo Pessoa, tem perguntas? Valmir Pinheiro, perguntas? Também não? E por último, o próprio defensor, tem alguma coisa, questão, doutor? É só aprofundar alguns temas do que o Léo já disse a Vossa Excelência. Naquela reunião que estavam presentes representantes de outras empresas, o senador Ginhargello, ele apontou quais seriam os riscos das investigações para as empresas? O senhor podia se aprofundar um pouquinho? Apontou sim, os riscos inerentes às obras que essas empresas estavam fazendo na Petrobras, que já havia um número significativo de questionamentos sobre os contratos dessas empresas, as que estavam lá, no âmbito da CPI, porque já tinha uma CPI, né? Depois foi criada, foi incorporada a CPI mista, que já tinha havido a prisão do diretor Paulo Roberto Costa, né? Já tinha os depoimentos, já tinha muita coisa, muito material, tá certo, em posse da CPI, e que isso podia causar seríssimo problema para as empresas. Isso foi deixado muito claro. Os senadores, na época, senador Vital do Rego e Ginhargello, deixaram claro para o senhor que os valores exigidos por eles estavam vinculados aos benefícios na CPI? 100%. 100%. Léo, em algum momento o senhor determinou a exclusão da sua conta de e-mail dos sistemas da OS em abril de 2015? Nunca. Eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Logo em seguida eu renunciei a minhas atividades executivas na empresa. Toda norma, praxe da empresa, ex-executivos não terem mais. Todos os meus equipamentos foram apreendidos durante a operação do dia 14 de novembro, 100% dos meus equipamentos que eu utilizava. Então, e são elementos que fazem parte de vários inquéritos, essas mensagens, esses e-mails mesmo. A partir do dia 14 de novembro eu não tinha nem mais como utilizá-los, estavam apreendidos. Antes de passar a excelência para o meu sócio, no tocante ao deputado Marco Maia, Vossa Excelência não quer que esse tema seja abordado aqui? Não, só se tivesse relação com a questão do acusado do processo que o senhor Ginhargello, mas certamente seu cliente pode depor em outros processos a respeito disso. E é mais apropriado que fale perante o Supremo. Né? Ok. Doutor Léo, o senhor mencionou que os senadores ofereceram uma série de medidas com o objetivo de que a CPMI não aprofundasse os seus trabalhos investigativos. Essas medidas envolviam de alguma forma ajustes no calendário da CPMI? Sim. O plano de trabalho feito para a CPI, eu tive conhecimento. Ele faz parte até da busca e apreensão. Esse plano de trabalho estava comigo. Eu li várias vezes para entender como era o processo, desde que eu estava à frente 100% desse assunto. Então, tinha propositadamente as datas de reunião, por exemplo, só votava requerimento de depoente a cada 15 dias. Só reunião para escolha de temas, aí passava por um outro processo postergatório. Eram 4 temas, 4, no plano ele chama de 4 eixos. Então, Reneste, por exemplo, que tem a ver conosco. Reneste era um eixo. Então, para que o assunto Reneste voltasse, se ele for para uma reunião, demorava 45 dias. A CPI tem um calendário que pegaria 2 recessos parlamentares, o do mês de junho e o final do ano, que acabou encerrando com recesso. Isso tudo, eu vou usar a palavra, mas não sei se ela é correta, o senhor me perdoe.
Excelência, mas inteligentemente traçado isso e com alguns feriados para que não houvesse reuniões. Isso, eu tratei disso juntamente com o senador presidente da CPI, Vital do Rego, e com o senador Gin, eles me mostrando esse calendário. Outra coisa importante, as horas dessas reuniões, que às vezes coincidiam com sessões do plenário do Congresso, da Câmara, ou do Senado, ou do Congresso. Automaticamente as sessões são encerradas. Então havia toda uma metodologia para que não se chegasse às investigações que o Ministério Público e a Justiça chegaram. Satisfeito. Certo. Uma indagação do juízo é um pouco uma impressão subjetiva, mas o senhor, com esse pagamento, com essas reuniões, o senhor se sentiu extorquido ou o senhor estaria pagando aqueles valores? Como é que era o ambiente, vamos dizer assim? Excelência, com toda a sinceridade, com toda a verdade. Claro que eu cometi um crime. E eu estou consciente disso. Mas lógico que tinha uma extorsão. Mais alguma coisa o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor, ao Ministério Público, eu ter essa oportunidade. Eu tenho durante esse período, já são 2 anos, né, uma coisa que tem me angustiado muito, prejuízo muito grande para mim, para minha família, para minha empresa, para meus amigos, e eu quero colaborar, Excelência, do que eu puder, e agindo exatamente como agindo aqui. Eu sei dos crimes que eu cometi, não estou fugindo de nenhum deles, direi todos que eu cometi, e seja quem for do outro lado. Tá bom, senhor José Aldemário, então eu declaro encerrado o depoimento de José Aldemário Pinheiro Filho.